Falar do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, é falar da defesa dos direitos. Hoje nós vivemos, lamentavelmente, ainda uma sociedade que viola muito os direitos das crianças e adolescentes. Hoje nós vivemos aqui na cidade de Porto Alegre, por exemplo, uma realidade de mais de 1.000 crianças em acolhimento institucional. Não que o acolhimento não seja uma medida importante, prevista no Estatuto, uma medida protetiva, mas o Estatuto da Criança e Adolescente ele coloca como ponto de partida, para mim, central, é a garantia do direito de toda criança, de todo ser humano, o direito à convivência familiar e comunitária. E o Estatuto da Criança e Adolescente, assim, dentro da perspectiva para todos os agentes, para todos aqueles que se propõem a trabalhar na defesa, ele é um norte que dá essa perspectiva. E hoje eu acho que quando a gente se articula também com as políticas no processo de implementação da própria Lei Orgânica da Assistência Social, hoje do SUAS, também coloca a centralidade nos fortalecimentos dos vínculos familiares e comunitários. Hoje, toda a nossa luta de defesa dos direitos da criança e do adolescente, ela passa por essa grande bandeira, né, de a gente lutar para que todas as crianças elas possam ter voz, ter o reconhecimento, a valorização dentro do seu contexto familiar e comunitário, claro que entendendo as novas configurações que hoje a nossa família tem, mas é um lugar sempre que a criança precisa experimentar de reconhecimento e valorização. E eu digo mais que talvez hoje o grande desafio nesse contexto político e social que nós vivemos. Hoje muitas das crianças, junto com a violação dos direitos, e que também não pode se traduzir como uma violação, elas têm muitas necessidades básicas não garantidas, né, que o Estatuto também prevê. Hoje, nós que atuamos nas instituições sociais, nos conselhos, nós lutamos por uma educação de qualidade, por uma saúde de qualidade, uma habitação de qualidade. Enfim, hoje nós vemos muitas situações que às vezes famílias vivenciam de negligências, de falta de atendimento às necessidades, pelo fato do Estado não conseguir, através das políticas sociais, garantir as condições para essas famílias, e as crianças são, de novo, vitimadas ou revitimadas, né? Porque o Estado, através das políticas públicas, não consegue ser o suficientemente protetivo, né? E eu, ultimamente, tenho acompanhado toda a discussão da justiça restaurativa, né? E uma das coisas que eu aprendi também da comunicação não violenta, do Marshall Rosenberg, que a violência nada mais é do que o resultado trágico de necessidades não atendidas, né? E hoje a nossa infância, hoje falando, por exemplo, da figura, do papel importante dos conselhos tutelares na nossa cidade, na nossa sociedade. A primeira porta, a mais próxima da família, da comunidade, deveria sempre ser o conselho tutelar, para acusar justamente as fragilidades, as necessidades não atendidas. Se a violência é o resultado trágico de necessidades não atendidas, é tarefa de toda a rede de proteção da criança, adolescente, todas as estruturas, estar muito atento no sentido de poder atender essas necessidades de todas as crianças e adolescentes. E assim nós teremos com certeza uma sociedade muito melhor, muito mais pacificada, menos violenta, menos agressividade nas relações no âmbito escolar, nas comunidades, nas instituições. Então, hoje, a defesa dos direitos humanos, a defesa dos direitos da criança e do adolescente é uma bandeira importante que precisa ser resgatada, né? E que agora, a eleição dos conselhos tutelares que se aproxima, que nós possamos mobilizar de novo as comunidades para que tenhamos pessoas dentro das comunidades que conheçam profundamente a realidade da infância, conheçam profundamente a rede de atendimento em cada região, a rede de educação, de assistência social, rede de saúde, enfim, todas as redes que se encontram dentro da comunidade para quando, num momento de fragilidade, de violação de direitos, essa rede possa ser rapidamente mobilizada no sentido de sempre salvaguardar o direito fundamental de toda criança, de ter a proteção e a sua garantia dos direitos, a sua voz, dentro da família,
dentro da comunidade, em todos os espaços comunitários. É interessante sempre trazer à memória de onde vêm os conselhos tutelares, agora que o Estatuto da Criança e Adolescente fez 29 anos, vai completar 30 anos no ano que vem, vem de um processo de necessidade de mudar a forma como se via a questão da situação de violência contra a criança, da estrutura antiga do Código de Menores, que ficou vigente até 1990, em que a perspectiva era de que a criança era culpada pela sua situação, chamava-se a ideia de situação irregular. Passou a se tratar com a noção de que a criança é um sujeito de direitos e que a comunidade precisava se envolver na sua proteção. Daí nasceu a ideia do Conselho Tutelar como um espaço que não é mais um órgão do Poder Judiciário, é um órgão da comunidade, ele pertence ao nível municipal e que deve proteger os direitos da criança. Então, a finalidade central do Conselho Tutelar é de um órgão de proteção de direitos. No caso de Porto Alegre, isso foi organizado lá desde 1991, e aqui nós decidimos que os conselheiros deveriam ser eleitos pela própria população e não indicados por um órgão ou pelo prefeito. Então, desde então, há periodicamente uma eleição em que todos os cidadãos podem participar, é uma eleição facultativa, e agora, há poucos anos atrás, esta ideia que surgiu em Porto Alegre foi transformada em lei federal, então em todo o país, hoje, os conselheiros tutelares são eleitos pelo voto direto. Em Porto Alegre, essa eleição deve ocorrer agora no mês de outubro. É uma eleição em que todos os eleitores podem votar, normalmente a votação é no mesmo local em que está acostumado a votar nas eleições regulares. E é importante que as pessoas tentem conhecer, tentem saber quem são os candidatos e escolham com consciência na medida em que essas pessoas que forem escolhidas serão aquelas que vão estar responsáveis pelos próximos 4 anos por proteger as crianças nessa cidade, por defender os seus direitos, por enfrentar as situações de violência que afetam a infância e a juventude.